Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo essa aula, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 9, tá? Onde falaremos sobre a classificação da matéria. Na mini aula de hoje, nós veremos que a matéria é classificada em dois tipos principais, tá? Em substância pura e misturas. Nessa aula, nós aprenderemos a diferenciar as misturas, né? O que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. Aprenderemos também os conceitos de fase e de componente de uma mistura, tá? E vamos ver também que a substância pura elas podem ser classificadas em dois tipos principais, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? E que esse material de alguma forma auxilie no estudo de vocês. Bora lá então para nossa aula? Bom, eu inicio aqui, como sempre, né? Como de costume, com uma pergunta. Nossa perguntinha aqui de hoje é: como se dá a classificação da matéria? Pessoal, a matéria é classificada em dois tipos principais, tá? Nós temos as substâncias puras e as misturas, tá joia? Bom, só para a gente já começar aqui a conceituar esses termos importantes. Uma substância pura, pessoal, é aquela substância que está isenta de qualquer outra, ou seja, é uma substância sozinha. Imagine então aqui, ó, onde essas bolinhas amarelas aqui, imagine que isso aqui são moléculas de água, né? Então aqui, ó, nesse caso, como eu só tenho água, isso daqui, esse sistema aqui, ele pode ser classificado como uma substância pura, já que eu tenho moléculas de uma única substância, eu não tenho nenhuma outra substância misturada, tá joia? Agora, uma mistura é aquela que é formada por duas ou mais substâncias puras diferentes. Ou seja, se eu pegar água e misturar, por exemplo, com sal, aí eu já passo a ter uma mistura, tá? Nesse primeiro sistema aqui, ó, veja bem, é só água, substância pura. Peguei a água e misturei ela com qualquer outra substância, eu passo a ter uma mistura. Por quê? Porque uma mistura ela é formada quando eu junto, eu associo, quando eu misturo duas ou mais substâncias puras diferentes. Eu imagino que aqui em amarelinho eu tenho as moléculas de água e aqui em verdinho eu tenho os íons do sal de cozinha, tá? Então, substância pura é aquela sozinha, única, isenta de qualquer outra. Mistura é quando eu pego duas ou mais substâncias diferentes e misturo, ok? Bom, vamos falar então das substâncias puras, tá? Primeiro, a substância pura, como a gente viu, que é uma substância única e isenta de qualquer outra substância, é uma substância sozinha. As substâncias puras, pessoal, elas podem ser classificadas em dois tipos principais. Ela pode ser uma substância simples ou uma substância composta. Bom, vamos lá a definição de cada uma. Uma substância simples é aquela que é formada por átomos de apenas um elemento, ou seja, é uma substância que ela apresenta apenas um elemento químico. Vamos aqui a alguns exemplos. Ó. O gás hélio apresenta só o hélio, então é uma substância simples. Gás oxigênio, né? A molécula de gás oxigênio ela é formada pela combinação de dois átomos de oxigênio. Observe que são dois átomos, né? São dois, só que do mesmo elemento. Nesse caso aqui, então, ó, o gás oxigênio, cuja fórmula é O2, é também um exemplo de substância simples. Um outro exemplo de substância simples é o gás ozônio. Ó. Ao invés de eu ter O2, eu tenho O3. Observe que são três átomos. Tudo bem, mas são três átomos do mesmo elemento, que é o oxigênio. Então, substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico, tá joia? Já uma substância composta ela é formada por mais de um elemento químico, ou seja, por dois ou mais elementos diferentes. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Molécula de água. A água, fórmula H2O, ela é formada por um átomo de oxigênio, que está aqui em azulzinho, e dois átomos de hidrogênio. Observe que ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Dois elementos diferentes, então ela é classificada como uma substância composta. O mesmo ocorre com o ácido clorídrico, HCl, ó. Ele é formado por um átomo, né? Do elemento químico aqui, cloro e um hidrogênio. Então, ó, tem hidrogênio e cloro, dois elementos diferentes, então é uma substância composta. O mesmo ocorre com o metano, CH4. Ele é formado por um carbono, que está aqui em roxo, e quatro hidrogênios. Ó. Se eu tenho mais de um elemento, né? Eu tenho dois ou mais elementos diferentes, a substância sempre vai ser classificada como composta, tá joia? Uma coisa super importante, que isso vai ficar mais claro na nossa próxima mini aula. As substâncias puras, elas apresentam propriedades físicas bem definidas. O que significa isso, pessoal? Toda substância pura, ela vai apresentar um ponto de ebulição constante, temperatura de fusão constante, vai apresentar uma densidade específica dela, tá? As propriedades físicas para essa substância, elas são muito bem definidas.
ao contrário do que a gente observa para as misturas, tá? Bom, então agora vamos falar das misturas, tá? Uma mistura, como a gente viu lá, né, no slide anterior, ela é formada quando eu misturo duas ou mais substâncias diferentes. Então, eu peguei água e ácido clorídrico, olha só, a água é uma substância, ácido clorídrico também. Peguei essas duas, misturei, eu tenho uma mistura, tá? Cabe ressaltar, pessoal, que numa mistura, cada substância que compõe essa mistura, como no caso aqui dessa, ó, eu tenho a água, é uma substância, e o ácido clorídrico é outra substância, cada uma das substâncias que compõem uma mistura, ela é denominada componente. Então, aqui, ó, no caso dessa mistura entre água e ácido clorídrico, nós dizemos que essa mistura é formada por dois componentes. Um componente é a água, o outro componente é o ácido clorídrico, tá joia? Então, componente é cada substância que compõe uma mistura, tá? Vamos aqui a alguns exemplos de misturas, muito comuns no nosso dia a dia. O ar que nós respiramos é uma mistura, tá? Já é uma mistura formada por diversos gases, né? Dentre eles o gás nitrogênio, N2, que está presente em 78%, né, da composição do ar. Gás oxigênio, O2, que corresponde a 20% da composição do ar. Gás argônio corresponde a cerca de 1%. Gás carbônico corresponde a cerca de 0,03% e diversos outros gases que compõem o restante da composição do ar. Outro exemplo aqui de mistura, ó, ouro 18 quilates, né? Imagina que eu tenho uma aliança de ouro. Ela é uma mistura formada por três componentes principais. Ouro, né, que é responsável por 75% da sua composição. Prata, responsável por 20% da composição do ouro 18 quilates. E 5% de cobre. Então, observe a mistura. Ó. Nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, mistura. Peguei mais de uma substância diferente, né? Misturei, é uma mistura. Um outro exemplo de mistura comum no nosso dia a dia é o etanol, né? Aquele combustível que a gente compra no posto de gasolina que a gente usa nos carros, né? Com motores do tipo flex, tá joia? Se vocês observarem aqui, ó, o etanol, ele é um combustível, né? Ele é uma mistura formada por dois componentes, em que eu tenho cerca de 93% do etanol, né? Que é um composto orgânico, C2H6O, e 7% de água. Então, veja aqui três exemplos de misturas muito comuns no nosso dia a dia, tá? Vamos aprender a classificar as misturas, pessoal? Ó, existem alguns critérios pelos quais nós podemos classificar as misturas. O que nós veremos nessa aula de hoje é a classificação das misturas com relação ao número de fases, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o aspecto visual de uma mistura, nós podemos classificá-la em função do número de fases que ela apresenta. Vamos aqui, pessoal, antes de definir, fase é cada uma das porções que nós conseguimos ver a olho nu ou não na mistura. Ou seja, é como se fosse cada pedacinho diferente da mistura, tá? Vou dar aqui para vocês dois exemplos, vai ficar bem mais claro. Ó, um exemplo aqui de uma mistura, eu tenho água e sal de cozinha, tá? O sal está dissolvido. Eu tenho uma única fase. Por quê? Porque o sal, ele se mistura com a água. Então, se eu colocar um pouquinho de sal na água e misturar com uma colherzinha, eu vou ver uma única fase. Eu não vou conseguir ver a água e o sal separado. Eu vejo uma única fase porque o sal está dissolvido na água. Agora, se eu misturar água e óleo, nós vamos observar duas fases. Por quê? Porque água e óleo não se misturam. Então, eu vou ver a fase de cima, que é o óleo, e a fase de baixo, a água, tá? Então, com relação ao número de fases, nós podemos classificar as misturas em dois tipos, que são, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos ver aqui o que significa cada um desses termos. Ó. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, independente do número de componentes que eu tiver nessa mistura, eu vou ver uma única fase. Exemplo, água e açúcar. Peguei água, coloquei um pouquinho de açúcar, misturei. Assim que o açúcar se dissolve, eu não consigo mais ver o açúcar. Eu consigo ver a mistura entre água e açúcar, né? Porque o açúcar está dissolvido. Uma mistura homogênea, então, ela apresenta uma única fase. Eu consigo ver uma única fase. Já as misturas heterogêneas, elas apresentam mais de uma fase. Pode apresentar duas, três, quatro, enfim, diversas fases, tá? No caso das misturas heterogêneas, nós vamos observar mais de uma fase. Um exemplo aqui, ó. Peguei óleo, misturei com água e areia. Observe que eu tenho três fases. Aqui em cima eu tenho óleo formando uma fase. Aqui no meio eu tenho a água formando a segunda fase. E aqui embaixo eu tenho a areia formando a terceira fase. Então, água, óleo e areia, né? Se eu misturar essas três, eu vou obter uma mistura heterogênea.
Tranquilo, então? Homogêneo, uma única fase, heterogênea, mais de uma. Pode ser 2 ou mais. Tá joia? Bom, pessoal, cabe ressaltar aqui alguns pontos importantes aqui que a gente precisa ter em mente. Ó. Toda mistura gasosa, ela é homogênea. Ou seja, eu posso misturar centenas de gases diferentes, que não importa, que eu vou sempre obter uma mistura homogênea. Isso acontece porque os gases se misturam em todas as proporções. Tá joia? Bom, outra coisa que vale aqui ressaltar. Com exceção às ligas metálicas, toda mistura entre sólidos é heterogênea. Então, ó, misturei dois sólidos diferentes, sempre eu vou obter uma mistura heterogênea. Com exceção se isso for uma liga metálica, ou seja, misturei dois metais que se misturam ali, aí não vai ser uma mistura heterogênea. Fora isso, peguei dois sólidos, areia e sal, misturei, mistura heterogênea. Sei lá, açúcar e sal, mistura heterogênea. E daí por diante, tá? Outra consideração importante, as misturas entre líquidos, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Isso vai depender, quem vai ditar, né, se é homogênea ou heterogênea, vai ser a densidade e a polaridade dos líquidos que a compõem. Vamos ver aqui dois exemplos, ó. Água e álcool formam uma mistura homogênea. Por quê? Porque água e álcool se misturam. Agora, água e óleo vão formar uma mistura heterogênea. Isso porque água e óleo não se misturam, ok? Então, quando eu tiver mistura entre líquidos, o que vai definir se ela vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea, basicamente, é a densidade e polaridade, ok? E um ponto muito importante, eu diria que esse é o mais importante. Uma mesma substância, ela pode constituir mais de uma fase, tá? Por exemplo, água e gelo, ela compõe duas fases distintas. O que isso quer dizer, pessoal? Coloquei um copo com água, coloquei algumas pedrinhas de gelo. O gelo eu sei que é água, contudo, eles vão constituir fases diferentes. Por quê? Porque o gelo e a água, elas não se misturam, tá? O gelo e a água líquida não se misturam. Então, veja bem, se eu falar para vocês, ó, montei aqui um sisteminha, misturei um pouco de água com uma pedrinha de gelo, eu tenho quantos componentes? Eu tenho um único componente, porque gelo também é água, mas eu tenho duas fases. Uma fase vai ser o gelo, a outra fase é a água líquida, perfeito? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daqui também. Bom, vamos praticar aqui só para eu ver se vocês entenderam esses conceitos aqui super importantes. Pessoal, eu dei aqui 5 sistemas, né, 5 misturas diferentes, e eu peço para vocês classificarem cada uma das misturas com relação ao número de fases. Me indicar quantas fases que ela tem e qual tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea. Vamos lá. Água e sal. Pergunto para vocês primeiro, quantos componentes tem essa mistura? Lembrando que componente é cada substância que compõe a mistura. Conseguem perceber comigo que para essa mistura aqui são dois componentes? Eu tenho a água e eu tenho o sal. Beleza. Água e sal. Peguei ali, coloquei, misturei com a colherinha. Eu vou ver quantas fases. Uma única fase, porque o sal se mistura com a água. Se eu tenho uma única fase, essa mistura ela é uma mistura homogênea. Tá joia? Água e areia. Quantos componentes? 2 também. Ó, na verdade, todas são 2 componentes, né? No caso aqui, água e areia são 2 componentes. A água é um, a areia é o outro. Quantas fases que a gente observa para essa mistura aqui, pessoal? A areia, ela não se mistura com a água, ela não é solúvel, ela não se dissolve em água. Então, logo, eu vou ver duas fases. Eu vou ver a água, que vai ser uma fase, e a areia, que vai ser outra fase. Nesse caso aqui, então, como eu tenho duas fases, é uma mistura heterogênea, tá? Água e álcool, ó. Água e álcool, 2 componentes. A água é um componente, o álcool é outro. Quantas fases que eu observo aqui, ó? Pelo desenho dá pra gente responder esse exercício, né, na verdade. Água e álcool se misturam, então eu vou observar uma única fase. Se eu tenho uma única fase, essa mistura é homogênea. Agora imagine aqui, ó, que eu tenho a mistura entre areia e sal. 2 componentes, areia e sal. Lembrando, ó, olha aqui o que a gente viu no slide anterior. Toda mistura entre sólidos, com exceção às ligas metálicas, serão misturas heterogêneas. Então, olha só, a areia vai ser uma fase, o sal vai ser outra. Então, aqui eu tenho um exemplo de mistura com duas fases. Logo, uma mistura heterogênea. Último caso, água e óleo. 2 componentes, a água e o óleo. Tá? A gente sabe que água e óleo, por conta da densidade diferente e também da polaridade diferente, eles não se misturam. Né? Se água não se mistura com óleo, eu vou ter duas fases. Uma fase, que é a fase de cima, vai ser o óleo, e a outra fase, que é a fase de baixo, vai ser a água. Ora, se eu tenho mais de uma fase, essa mistura é uma mistura heterogênea. Beleza? Bem tranquilo. Vamos mais um aqui para a gente encerrar. Ó,
indique quantos componentes, quantas fases e qual tipo de mistura, tá? Primeiro, água e açúcar. Peguei um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de açúcar, misturei. A gente vai observar o que aqui? Quantos componentes que eu tenho? 2 componentes, a água e o açúcar. Ok. Se o açúcar se mistura com a água, eu vou ter o quê? Uma única fase. Se eu tenho uma única fase, essa é uma mistura homogênea. Então, ó, 2 componentes, uma fase, mistura homogênea. Água e giz. Pessoal, se vocês um dia fizerem um teste, pegaram um pedacinho de giz e colocar na água, vocês vão observar que o giz não se mistura com a água, tá? Então, quantos componentes que eu tenho aqui? 2. A água e o giz. Ok. Se o giz não se mistura com a água, eu vou ter ali 2 fases. Eu vou conseguir ver a água e eu vou conseguir ver o giz, tá? Então, 2 componentes, 2 fases, mistura heterogênea. Agora, água, óleo e sal, tá? Vamos lá. Quantos componentes eu tenho? 3. A água, o óleo e o sal. Bom, agora eu preciso levar em consideração o seguinte. A água e o sal se misturam. Uma fase. Só que o óleo não se mistura com a água. Então, eu vou ter 2 fases. Eu vou ter o óleo em cima e embaixo eu vou ter a água misturada com o sal. Então, olha só. Eu tenho 3 componentes, 2 fases, mistura heterogênea. Beleza? Vamos aqui para o último caso. Ó, último caso é a mistura entre água, sal, gelo e açúcar. Essa ficou um pouquinho mais complicado, né? Então, vamos lá. Eu tenho quantos componentes? 3 ou 4? Quem respondeu 4 componentes está errado, tá, pessoal? Porque água e gelo são a mesma coisa, né? A gente sabe que o gelo é água no estado sólido. Então, eu tenho 3 componentes. A água e o gelo juntos, o sal e o açúcar, tá? Agora, vamos lá com relação ao número de fases, ó. Água, sal e açúcar se misturam, formam uma única fase. E o gelo é uma fase à parte. Então, eu tenho 3 componentes, 2 fases, e a mistura é classificada, então, como mistura heterogênea. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Legalzinho? Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, né? E que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição. Tá joia? É só chamar no WhatsApp, enviar um e-mail, fiquem à vontade para poder entrar em contato. Tá joia, pessoal? Fico por aqui então. Na próxima aula tem mais. Tchau, tchau. Até mais.